2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, diz assim: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Ser templo do Deus vivente, ou seja, do Deus vivo, essa é uma honra imensurável, é uma honra extraordinária. O Deus vivo habitar dentro de mim, dentro de você que ama a sua palavra, que se apartou das coisas desse mundo e leva uma vida em santidade. É uma honra extraordinária. Não há palavras que possam expressar o quão é glorioso isso. Quer ver? A Bíblia mostra, Jesus fala com clareza do príncipe desse século, do Deus deste mundo, Deus com letra minúscula aí, porque é o diabo, o príncipe desse século, Deus desse mundo, o adversário das nossas almas, o inimigo das nossas almas. Tudo isso são substantivos, e depois também aparecem alguns adjetivos, malignos, ligados ao reino das trevas. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele está aí, está na terra. Tem gente que pensa que o diabo está no inferno. Ele está na terra, roubando, matando e destruindo. Veja João 10:10, está bem claro lá, Jesus disse, e que Jesus também veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Aí Paulo dá essa palavra profética profunda para a gente andar em santidade. Se tu é fiel a servo, serva de Deus, como é que tu vai se misturar com os infiéis? Ou seja, se tu é crente, como é que tu vai andar em comunhão com o ímpio, namorar ímpio, andar em sociedade com ímpio, frequentar a casa de ímpio, sair para passear com ímpio, andar com ímpio, viver com ímpio para cima e para baixo? Não, que comunhão há entre Cristo e Belial? Ou seja, que comunhão há entre Deus e Satanás? Nenhuma. Satanás é nosso inimigo, nosso adversário, derrotado pelo poder do nome, da palavra e do sangue de Jesus. Mas ele é nosso adversário. Então, quando Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Deus vivente, gente, quantas pessoas nessa terra, quanta gente cega, corre atrás de artista, jogador de futebol, artista americano, ainda mais quando vem para o Brasil, corre atrás de cantores, cantoras, para receber um autógrafo, para tirar foto, para dar um abraço, para ter um aperto de mão. Quanta gente cega faz isso, inclusive gente que se diz crente. Crente não faz isso. Quem é templo do Deus vivente zela com amor e com carinho pelo nome que está escrito com labaredas de fogo dentro do nosso espírito e marcado com sangue, que é o nome de Jesus. Eu não quero autógrafo de ninguém. Eu tenho o Rei dos Reis autografado no meu espírito, habitando no meu espírito. Eu sou templo do Deus vivente. Se ele me colocar na frente de um desses que a sociedade bate palma e corre atrás, é para pregar para eles o Evangelho, não pedir nada a eles. Que sociedade há entre a luz e as trevas? Então, Paulo mostra o peso, ele entendeu o peso glorioso do valor de ser templo do Deus vivo, do Deus vivente. Ele entendeu esse peso.
Aí ele vem escrevendo: não sabeis vós que sois templo do Deus vivente? Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tem gente brincando com o nome de Jesus e vai pagar muito caro por isso. Se diz crente, acha que existe aparência de crente e acha que existe uniforme de crente. Uniforme de crente não é terno e gravata nem saia arrastando no chão. Uniforme de crente são vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Esse é o uniforme do crente. Porque quando o diabo vem, ele olha para ver: deixa eu ver quem é ela. E não, nela eu não posso tocar. Ela é templo, ele é templo do Deus vivente, não pela roupa que ele está usando, nem pela casa que ele mora, nem pelos bens que ele possui, mas tem a presença da unção do Espírito de Deus e as marcas de Cristo na vida dele, na vida dela. Aí por um caminho ele vem contra ti e por 7 diferentes foge da tua presença, templo do Deus vivente. Mas tem outros que Satanás olha: quem é aquele que vem lá? Aquela ali? Não, aqueles são os que frequentam a igreja, que têm aparência de igreja, que pensam que são igreja, que pensam que são crente, que pensam que eu não estou vendo que eles estão fazendo coisas que me agradam, diz Satanás. Aqueles ali não são templo do Deus vivente. Aquele ali eu vou embaraçar o caminho dele, destruir ele, envergonhar ele, lançar enfermidade nele, nela, fazer eles se passarem vergonha, vou arrebentar com eles, vou destruir. Isso tudo com a permissão de Deus, porque de Deus ninguém zomba. Ah lá, que não é templo do Deus vivente não, rouba a água da rua, rouba a luz da rua, e está pensando que eu não estou vendo. Ladrão sou eu, diz Satanás, que vim para roubar, matar e destruir. Aquilo não é templo do Deus vivente não, aquilo ali faz número dentro da casa do Deus vivente, mas o Espírito do Deus vivente não está dentro dele, não está dentro dela. Vou destruir ele, vou destruir ela. Lá vem outro lá, quem é aquele? Aquele ali é um mentiroso no trabalho. Mente no trabalho, mente para a mulher, mente para a família. Aquele ali me agrada com aquilo que eu sou pai da mentira, diz Satanás. Mente com prazer, conta mentira para um lado, mentira para o outro, vive em prostituição, mas na hora do culto, na casa do Deus vivente, junto com aqueles que são templo do Deus vivente, lá está ele, lá está ela. Vou arrasar com ele, vou destruir ela, e com a permissão de Deus, porque de Deus ninguém zomba. E aquele outro que vem lá, aquele outro não deixa nem se aproximar muito, foge, porque aquele ali é batizado com o Espírito Santo, aquele ali conheceu a verdade, amou a verdade, abandonou a vida de pecado. Não adianta eu acusá-lo dos pecados dele, porque o Deus vivente lavou com sangue, purificou, limpou, trocou as vestes, ele anda em santidade, labaredas de fogo estão em volta dele, em volta dela, sai, corre, mas ele está a quilômetros de distância, mas começa a correr desde já, porque tem anjos com espada de fogo na frente dele, e os olhos do Deus vivente estão na direção dele, é a menina dos olhos de Deus. Foge, é templo do Deus vivente. Glória a Deus. Satanás, ele conhece quem serve a Deus e quem brinca de crente. Tem gente que acha que está garantida por um título que lhe é chamado. Ô diácono, aí ele pensa que por ser chamado de diácono está tudo bem com ele, pode fazer as besteiras que ele faz, que ele é templo do Deus vivente. Tem um monte de construção aí que desaba, mas o nome da loja continua lá. Mas vai lá ver lá dentro o que aconteceu, tudo desabou. O título não sustenta a tua vida espiritual. Se as coisas estão desabando dentro de você, o teu título vai ficar só de aparência, de que um dia Deus contou contigo naquela obra, que hoje não conta mais. Quem é aquele lá? É o presbítero. Que presbítero? Que pegou 2, 3 empregos, que mal aparece na igreja, que não quer compromisso com a palavra, que leva uma vida de brincadeira, maltrata a mulher em casa, zomba dos outros na rua, debocha dos outros no trabalho. Aquele ali é presbítero do diabo. É esse, Satanás vai lá e daquele ali é meu, deixa ele continuar se iludindo com um títulozinho que os homens deram para ele. Deixa o título lá, enquanto ele se ilude eu vou arrebentando e destruindo com ele, com a casa dele. E aquele que vem lá, aquele ali não, aquele ali recebeu o título do Deus vivente,
Aquele é servo, e aquele ali quis ser servo da orelha furada. A vontade dele é para o Senhor, com aquele ali eu não posso. Foge! Mas cadê ele? Ele ainda não apareceu, mas eu já sinto daqui a presença dele de longe. Satanás conhece quem serve a Deus e quem não serve. Satanás sabe quem são os pastores de Deus e quem são os pastores que não são de Deus, que estão destituídos da glória de Deus, e que ele pode usar disso para enganar a vida e iludir vida, com esses picaretas desses bispos e apóstolos que tu vê na televisão aqui no Brasil, servos de Satanás que só enganam quem não lê e não examina as Escrituras. Mas quem lê e examina as Escrituras diz a mesma coisa que Jesus disse em João 8,44: vós tem por pai ao diabo. Vós tem por pai ao diabo, porque é mentiroso igual a eles, é fraudulento igual a eles, busca as coisas da terra e oferece as coisas da terra para os outros igual a ele. Tem por pai ao diabo. Mentem igual a ele, mandam os outros fazer coisa que não está na Bíblia igual a ele. Tem por pai ao diabo. João 8,44. Então, você que é templo do Deus vivente, observa bem, o diabo nem perde tempo em armar laço no teu caminho, porque os templos do Deus vivente têm declarações nos seus lábios, que é fruto de um coração quebrantado e contrito, que está nos pés do Senhor, adorando de dia e de noite. Quer ver uma delas? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jó era um templo do Deus vivente. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Jó era templo do Deus vivente. Arma um laço para esse homem aí que eu quero ver. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Arma um laço para esse homem. É perca de tempo. Olha o outro templo do Deus vivente. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, disse Pedro. Arma um laço para esse homem aí. Pode até querer armar, mas vai ver ser despedaçado com o poder da unção, com a espada do Espírito. Vai me crucificar? Assim diz o templo do Deus vivente, ó. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Aleluia. Olha os templos do Deus vivente, como age, como fala. Vai morrer agora? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa que me está proposta antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo falou isso. Estevão, lá em Atos, o que ele fala? Senhor, depois debaixo de uma chuva de pedra, não lhes imputes esse pecado, porque eu, ao templo do Deus vivente, estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Quem é templo do Deus vivente é conhecido no céu e é conhecido também pelo inferno, porque Satanás sabe quem é dele e quem não é dele, e aqueles que não são dele podem com autoridade desfazer as obras dele. Não é isso que Jesus fala em Lucas 10,19? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, dois símbolos das trevas. E nenhum mal vos causará, não vai causar mal nenhum. Vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Satanás não consegue prevalecer com a força dele contra aqueles que são templo do Deus vivente. Templo do Deus vivente nem ora em pé, ora com o rosto no pó. Templo do Deus vivente age diferente. Templo do Deus vivente se dá com todo mundo, trata bem todo mundo. Mas na hora de falar a verdade, ele não olha se é papai, se é mamãe, se é mulher, se é filho, se é filha. Fala a verdade na cara, doa quem doer, importa é o nome do Senhor ser glorificado. Isso é templo do Deus vivente. Jó não disse na cara da mulher dele, como fala uma louca, assim falas tu. Que isso, Jó? Não fala assim da tua mulher, respeita ela. Respeita ela? Respeito primeiro o meu Deus e meu temor diante do meu Deus. Quem fala contrário ao meu Deus é do diabo. Como fala uma louca, fala tu. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará nessa terra. Ele vive e ainda com esses olhos eu verei a glória do meu Deus. Viu ou não viu? Vê o capítulo 42 de Jó, tu vai ver se ele viu ou não viu a glória de Deus. Era templo do Deus vivente. Então quem somos nós? As nossas atitudes demonstram quem está vivendo dentro de nós.
Tem crente de 10, 15, 20 anos que quem vive dentro dele ainda é o eu dele. Eu não levo desaforo para casa. Se você me falar, eu te respondo. É assim que age o templo do Deus vivente? É assim que age o homem natural, a mulher natural. O homem espiritual, que é templo do Deus vivente, como é que ele age? Vou apresentar a afronta que tu está me fazendo diante do meu advogado que está junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E quando apresenta e Deus exerce juízo, aí ele vê que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, que é Deus daqueles que são templo do Deus vivente. Aí ele vai ver que a coisa é feia, a coisa aperta. Então quem é templo do Deus vivente se consagra. Quem é templo do Deus vivente faz como aquele rapaz fez. A mulher queria se prostituir com ele, a namorada dentro de casa. O que ele disse? Não, nada disso. Isso é pecado diante dos olhos do Senhor, não foi? E virou as costas e saiu fora. Eu não quero isso não. Você está brincando? Templo do Deus vivente sabe que os olhos de Deus estão em todas as partes. Não existe nada que tu esteja falando, fazendo ou pensando, ontem, hoje, amanhã, que Deus não saiba de tudo. Então o templo do Deus vivente teme a Deus e glorifica a Deus, mesmo quando não tem nenhum homem assistindo. O templo do Deus vivente não quer aparecer para homens, quer aparecer para Deus. Hoje os homens querem palco para pregar, querem pessoas para aplaudir. João Batista, que era templo do Deus vivente, estava lá no deserto, sem receber tapinha nas costas, debaixo de um calor escaldante. Porém não negou a Cristo, nem abandonou a obra que Deus tinha com ele. Ele abria a boca e pregava, pregava, pregava. E o Espírito Santo levava a multidão até as margens do Jordão para ouvir a sua voz e ser batizado por ele. Templo do Deus vivente tem testemunho de Deus. Hoje a gente vê uma brincadeira tão grande, né? É o pastor, é a pastora, é a apóstola, é o apóstolo, é o bispo. Essas palhaçadas que os servos de Satanás estão fazendo por aí. Pastora, essas palhaçadas de quem não examina a Escritura, de quem não lê Bíblia. Quem é ungido por Deus não se apresenta com seu título, se apresenta com seu nome. E Deus mostra com a unção que tem um título, que tem um chamado, que tem uma presença de Deus ali. Nunca entrei para visitar lugar nenhum me apresentando com título. Meu nome é Carlos André. É o seu nome. E o camarada, pastor, vai trazer uma palavra hoje. Só o Espírito Santo que falou para ele. Eu me apresentei com o meu nome. Mas quando Deus te unge, Ele te dá o poder, te dá a virtude, te dá a graça, te dá a unção e conta contigo onde Ele quer, na cara de quem Ele quer, no momento que Ele quer. E quando é Deus que faz, é a melhor coisa que existe, meu irmão. Quando é Deus que está fazendo, quando é Deus que está falando. Então esconde essa palavra no teu espírito. Quem é você? Toma uma decisão na tua vida. Tu é crente? Crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele estremece. Ou tu é templo do Deus vivente, como Paulo escreve aqui. Não sabeis vós que sois templo do Deus vivente? Como é que está a tua atitude? Templo do Deus vivente não lembra do seu jeito no passado. Templo do Deus vivente age pela transformação do presente. Templo do Deus vivente não diz, eu faço assim porque eu sempre fui assim. Não. Sempre foi assim onde? No mundo? Agora você não está no reino de Deus? Tuas atitudes não têm que ser diferentes? Templo do Deus vivente não lembra, como Paulo também profetiza, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, 2 Coríntios 5, versículo 17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu ando pelo novo, eu não lembro de quem eu era, mas eu não me esqueço de quando Jesus me alcançou e me transformou. Porque quem olha para pecado e lembra de passado, está negando o Senhor que o resgatou dele. Olha como é que o povo de Israel afrontou a Deus. E Deus chegou a dizer para o povo, Moisés, eles não estão se rebelando contra você não. Eles estão se rebelando é contra mim. Cerca de 430 anos no cativeiro natural. Mas um cativeiro lá na terra do Egito. Natural porque eles não foram presos e levados para lá.
eles foram parar lá com as suas próprias pernas e lá se desenvolveram famílias e gemeram sentindo o peso da imposição da escravidão do exército egípcio, da nação egípcia. E há quem diga, os estudiosos, que os israelitas foram que construíram aquelas pirâmides que tem nos Egípcios, no Egito, e eu acredito piamente nisso, porque se tu tem milhares de pessoas para tu botar como escravo para trabalhar, eles iam querer eles mesmo meter a mão para trabalhar? Nada disso, não iam. Mas quando eles clamaram e Deus mandou o libertador Moisés lá, pelo caminho do deserto, o que eles falaram? Moisés, tu nos trouxeste aqui no deserto, livre da escravidão agora, para que a gente morra de fome? Começaram a sentir saudade das cebolas, das carnes, das panelas que eles tinham lá no Egito. Começou a sentir saudade, aquilo irou a Deus. Moisés, eles não pecaram contra você, não pecaram contra mim. Povo ingrato, povo obstinado ao erro, obstinado à murmuração. Seja uma pessoa grata a Deus, louva a Deus. Se Deus não tivesse me resgatado, não tivesse te resgatado da onde resgatou, hoje nós não estaríamos aqui. Não estaríamos, nem eu nem você, nenhum de nós. Mas Ele usou de misericórdia. Então eu tenho que procurar andar em santidade, porque a única coisa na Bíblia que Deus faz questão de te dizer e me dizer que esquece é dos meus pecados quando eu confesso e deixo. O problema é que tem crente que confessa e não deixa, mas os pecados que tu confessa e deixa, deles, diz o Senhor, não me lembrarei mais. Acabou. E não há acusação do diabo, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que é o sistema do mundo, mas andam pelo Espírito. Que condenação há? Tu é templo do Deus vivente? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Tu é templo do Deus vivente? Então haja como templo do Deus vivente. Proceda como templo do Deus vivente. Que as maquinações na tua cabeça, na tua alma, no teu espírito, seja para glorificar, exaltar, servir e agradar o Senhor que nos resgatou. E o Espírito Santo nos alimente, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome de Jesus.